Eleições 2024. Sua escolha, nosso futuro. Oferecimento. FEMA, o que você vive aqui, fica para sempre. Pedrinho Farmácias, nossa natureza é cuidar de você. Semacom, 45 anos construindo o futuro. IBR Fonia, é mais que internet. Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais uma síntese apresentando destaques da semana da maior cobertura eleitoral da história que você acompanha aqui na empresa jornalística Noroeste. Agora na NTV, notícias e bastidores das eleições 2024. Em evento realizado no Círculo Operário, o PDT de Santa Rosa recebeu nesta semana o presidente estadual da sigla, Romildo Bolzan. A agenda faz parte de uma série de encontros que o partido está promovendo em todo o Rio Grande do Sul, com lideranças, filiados e simpatizantes. A reportagem da NTV conversou com Bolzan, que detalhou os objetivos da legenda para as eleições municipais deste ano em Santa Rosa, na região e também a nível estadual. O objetivo é só um, é mobilizar, consultar, conversar, orientar, saber se os municípios precisam de apoio nas conversas com as direções estaduais dos outros partidos para fazer coligações, verificar se o cenário tem candidaturas a prefeito, vice-prefeito, se as nominatas de vereadores estão sendo feitas, se os cuidados com as chapas femininas também estão sendo tomados. A gente está fazendo uma avaliação geral. Então essas reuniões são de organização propriamente ditas. E essas reuniões de organização servem também para o partido fazer um diagnóstico da sua necessidade. O que nós estamos hoje com um objetivo bastante definido é manter a nossa representatividade política no estado do Rio Grande do Sul. Nós somos o terceiro partido de representação política, nós temos aí mais de 700 vereadores, em torno de 70 prefeitos, em torno de 70 vice-prefeitos. Nosso objetivo é aumentar um pouco mais disso, não podemos diminuir, exatamente para criar esse ambiente de que a posição partidária, de que a estrutura partidária, de que a opção política trabalhista no Rio Grande do Sul permaneça muito viva. Então esse trabalho que nós estamos realizando hoje aqui é mais um, e é um trabalho que visa a organização, o convívio interno e a preparação das eleições para 24. Nós temos aqui já em torno de 6 prefeitos, alguns vice-prefeitos. Então temos uma representação nos 20 municípios que pertencem a essa região geopolítica do Rio Grande do Sul. Uma situação de representatividade importante, nós queremos manter e, se possível, ampliar. Eu percebo que nós estamos numa posição, por ser uma eleição extremamente municipal e que alguns conceitos que influenciaram na última eleição não estarão presentes, que os debates municipais serão extremamente relevantes, que as alianças municipais, que as lideranças municipais poderão fazer um debate muito mais voltado para as questões que dizem respeito às demandas locais. Eu tenho para mim que o PDT pode ampliar em muito essa questão que diz respeito à sua participação na representatividade dos municípios. Aqui nessa região, acho que no mínimo nós mantemos, porque dos 4 dos prefeitos que temos, apenas um não concorre à reeleição. E eu que entrei a reassumir a presidência do partido em final de setembro do ano passado e tinha, de certa forma, uma preocupação enorme, porque de fora a gente parecia que tinha uma outra estrutura. E de fato, quando eu saí em 14, nós estávamos um pouquinho mais estruturados, nós tínhamos senador eleito, nós tínhamos 4 deputados federais, 8 estaduais, nós tivemos uma candidatura competitiva ao governo do estado. Então, hoje nós não temos isso, estamos bem menores, mas a perspectiva de futuro que temos, ela é boa. Por isso que eu estou muito tranquilo que nós vamos aumentar a nossa representatividade. De uma maneira específica aqui em Santa Rosa, nós estamos ainda vivendo um processo de dificuldades, e o mais importante para nós como estratégia política aqui em Santa Rosa é não talvez disputar uma eleição de prefeito, ter uma candidatura nem de vice. O mais importante para nós aqui é termos eleição de vereadores. Então a nossa estratégia para Santa Rosa é ter uma preocupação toda especial, destinar todos os nossos esforços para criar uma condição de eleger 2 vereadores. O deputado federal Pompeu de Matos, que exerce seu 6º mandato na Câmara, participou do evento promovido pelo PDT em Santa Rosa. De acordo com o parlamentar, a sua legenda recebia muitas críticas de pessoas que consideravam o PDT, abre aspas, um puxadinho do PT, fecha aspas, reconhecendo que ficava essa impressão.
Ele indica, no entanto, que a sigla vai buscar um protagonismo no próximo pleito, acreditando em um enfraquecimento da polarização entre direita e esquerda. Muita gente diz assim, puxadinho do PT, nós nunca fomos, mas parecia, entendeu? Então o PDT tem luz própria, anda com as próprias pernas, olhos no horizonte, né? A gente diz assim, quem olha horizontes enxerga lonjuras, encontra caminho em curta distância. E o PDT então está olhando longe, olhando a distância, olhando o horizonte, encontrando os caminhos e encurtando as distâncias para poder retomar esse protagonismo. E isso que nós vamos fazer. Por isso que essas eleições municipais é onde esta briga... É um realinhamento. Esta briga de direita com a esquerda vai diminuir, porque vai misturar, na eleição municipal não tem tanto direita, tanto esquerda, é mais os nomes, os homens, as mulheres, as lideranças locais. Então diminui essa tensão e hoje assim, a eleição municipal, ela em que pese tem um acirramento local, ela diminui o acirramento nacional. Um lado, o outro lado. Ela mistura mais, ela melhora a política. E eu tenho esperança que o PDT possa ser protagonista. E aqui em Santa Rosa, nós vamos voltar a ter, voltando a ter vereador. Nós vamos montar uma nominata respeitada, respeitosa, para ter quem sabe até 2 vereadores aqui em Santa Rosa. Isso é perfeitamente possível e é um compromisso que o PDT estadual tem, por isso que nós viemos aqui. A primeira reunião, segunda, terceira reunião de coordenadoria do Estado no ano de 2024 é a Grande Santa Rosa. O presidente do PP de Santa Rosa, Joel Fachin, mantém a convicção de que Anderson Mantei e Alcides Vicini estão dispostos a concorrer a prefeito, mesmo com as indefinições causadas pelo julgamento da chapa Mantei-Taquari em Brasília, no caso Avan, ainda sem data marcada para ocorrer. Fachin acredita que os dois concorrem, mesmo com o risco de cassação. Ele ainda admite que o partido pode estudar alternativas, como cenários em que Mantei ou Vicini sejam candidatos a prefeito ou vice, formando chapa com um nome que não tenha restrições junto à Justiça Eleitoral, para que, caso haja cassação, esse nome alternativo possa assumir o executivo. A gente tem que pensar nela, né, Jairo? E discutir ela. Para quê? Para que depois a gente também não peque por não ter buscado essas alternativas. Mas eu sou de plena, assim, Jairo, sou bem ciente nesse sentido, de que não vai haver condenação, né? Até porque não seria só para nossa cidade, mas para a região toda um prejuízo enorme, tá? O deputado Osmar Terra envolvido nisso. Esse assunto cansa, porque se eu trouxer alguém do PT, entende? Eles vão dizer, olha, tem que condenar, porque exerceram o abuso do poder econômico, e aí se repete. Tem todos os da esquerda e todos da direita dizendo o contrário. Os mesmos argumentos. Exatamente. Eu quero saber de ti o seguinte, tá? Se agora em fevereiro, com a retomada da pauta do Tribunal Superior Eleitoral, houver o julgamento com cassação. Se em março houver o julgamento com cassação, máximo até abril, julgamento com cassação. O PP, o MDB e o Cidadania têm uma chapa de consenso? Alternativa? Uma chapa alternativa ainda não. Então, quando você vem com esse papo aí de que o Anderson, nosso candidato, o Vicini, ou o Vicini, nosso candidato, vocês estariam escondendo o jogo ou fogem da responsabilidade, até a responsabilidade de ter que encarar o nome alternativo? Nesse momento até, vamos dizer assim, estamos fugindo dessa alternativa já. As definições que nós temos é a respeito das candidaturas, né? Então isso também há um consenso entre os partidos coligados dos 2 nomes que nós temos à disposição. Então a definição para compor a chapa majoritária, Anderson Mantei, Alcides Vicini. Muito bem. Um dos 2 será o candidato do Partido Progressista a prefeito de Santa Rosa. Anderson Mantei ou Alcides Vicini. Exatamente. E essa perspectiva do julgamento de Brasília é 100% a chance de serem condenados ou 100% de serem absolvidos. Vale a pena correr esse risco? Eu acho que vale a pena, eu tenho consciência, estou bem tranquilo, já te falei isso aqui no teu microfone a respeito deste julgamento, não acredito na condenação de forma nenhuma, até porque na primeira instância e na segunda instância foi 7-0, e em Brasília não vai ser diferente também, contando com a absolvição de todos os envolvidos neste processo. Você tem que também admitir a possibilidade de cassação. Também temos principalmente que se pensar. Tratando de Brasília. E daí?
temos que pensar nisso, né? Vocês não estão pensando nisso? Não estamos pensando nesse sentido, Jair, até porque não vislumbramos, eu sou sincero dizer, não vislumbro esta possibilidade. Mas se ela houver, a comunidade vai ter que dar a resposta depois. Eu sou bem tranquilo, vou com os 2 candidatos que estão envolvidos no processo sem problema nenhum, e se tiver que sair uma nova eleição no futuro, vamos para ela também da mesma forma. Quem também conversou com nossa reportagem sobre esse assunto foi Jair Almeida, presidente do MDB de Santa Rosa, que revelou como andam as articulações da sigla para as eleições deste ano. Segundo ele, neste momento o foco está nas candidaturas para as eleições proporcionais, mas também com um olho na majoritária. Com relação ao caso Avan, que envolve o nome do MDBista Aldemir Ulrich, sua expectativa é que o julgamento aconteça próximo às eleições, mas que haverá absolvição. Apesar da indefinição causada pelo caso, Almeida aponta Ulrich como candidato a vice, acrescentando ainda que, caso haja cassação, o nome do candidato deverá sair dos partidos da base governista. É o momento da gente estar organizando então nossos quadros, principalmente para a proporcional, tá? Está organizando os nossos pré-candidatos a vereadores. E também, é claro, a gente pensa na majoritária, né? Que plano B o MDB tem? Caso esse processo de Brasília, que é o armário no corredor de todos os partidos, independente do tamanho, promover condenações a Anderson Mantei, Aldemir Ulrich e Alcides Vicini, principalmente. Já é claro que esse processo de Brasília preocupa um pouco a gente, né? Mas eu como advogado e que atuei dentro do processo, atuo com o deputado Osmar, eu acredito na absolvição deles. Por que tu acredita, Jair? Dê teu argumento pro leigo que não é advogado. Em verdade, já foi tanto aqui em Santa Rosa, no primeiro e no segundo grau, eles foram absolvidos, não houve indícios de crime eleitoral. Entretanto, hoje tem um parecer da Procuradoria-Geral, que é o Ministério Público Eleitoral, né, que ofereceu esse parecer, tá? E isso agora vai para o pleno para ser julgado, tá? Claro que tem a gente vai fazer a defesa dentro da legalidade, mas... Tudo bem, tu acredita, mas tu admite que tem 50% de chance para cada lado, para cada desfecho. Isso. O MDB vai esperar esse desfecho para depois então sinalizar nomes e ações práticas? Eu pego como base o que disse o Timirinho. O Timirinho disse assim: isso aqui vai acontecer lá, perde a eleição. Também acredito. Tu também acredita nisso? Também acredito. Por que tu acredita nisso? Por questão de pautas? É questão de pautas, né? Eu falava no passado, não, a pauta tem um parecer, nem tem tem o relator, mas não tem previsão de julgamento. Isso vai para setembro. Tá, mas e aí, como é que fica o quadro político local? Jair, eu acho que tanto os partidos hoje que são a base que fizeram a eleição passada, acho que dentro desses 3 tem que sair um candidato, tá? O MDB tem, claro, nomes. Eu vou fazer uma pergunta direta. Por exemplo, pegando a tua resposta, em setembro, vai até setembro, tá? O MDB lançaria Aldemir Ulrich para vice-prefeito ou para prefeito de Santa Rosa nessa situação pendente? Lançaria. E agora hoje é ele o nosso. Com o julgamento sendo jogado para setembro. Sim, com certeza. Tá, mas explica para nós. Porque há possibilidade em setembro, se for julgado em setembro, a eleição em outubro, tem o período da substituição. Tu acha que vale a pena esse risco? Vale a pena o risco. Em Tuparendi, o Cidadania se organiza para o pleito, com a meta de lançar uma chapa na eleição majoritária. O presidente da legenda, Marcos Zander, e o vice-presidente, pastor Alex Lemos, revelaram que o partido está decidido a oferecer aos eleitores uma terceira via, uma candidatura de centro. Eles contam como anda a construção de candidaturas do partido, criado há cerca de 5 meses. Estamos sim decididos, né, em criar uma terceira via, provavelmente. Teremos um lado e outro lado, e provavelmente vamos criar mais uma terceira via, uma candidatura de centro.
E a gente está se colocando à disposição, né, do partido. Nós estamos criando novas lideranças, né, também na parte de vereadores, né. Estamos buscando pessoas que querem se envolver, né, e fazer um diferente pelo município do Parandi. O partido foi criado há 4, 5 meses. Sim. O Cidadania, ele pertence a uma federação, sim, com sim. PSDB, no entanto, o PSDB do Parandi fechou as portas. Não existe mais. Como é que vocês trabalharam a estrutura, por exemplo, de nomes para vereança? Vocês têm nomes? Quantos nomes tem? Vocês estão aqui lançando pré-candidatos, vocês dois, você, Marcos, a prefeito, e o pastor Alex Lemos, a vice, mas para uma campanha é preciso que se tenha uma estrutura de candidatos a vereadores. Vocês têm nominata? Todas as quartas-feiras nós temos nosso encontro, né? A gente convida pessoas que a gente vê que tem perfil de ser candidato, e a gente apresenta o partido, apresenta a ideia, apresenta o projeto, e a pessoa vai decidir. Ela tem até 6 de março para decidir, né? Você vai se candidatar. Então hoje nós temos o que aí? Umas 5, 6 nomes, sim, né? Então já 5 nomes confirmados como pré-candidatos. Quem são esses nomes, pastor Alex? Nós temos ali, pela formação do partido, né? Nós temos o próprio Marcos Ander, né? Tenho eu como disponível para o pleito, para o partido. Nós temos a Jussara, nós temos o Marcelo e temos o Silvio. Eu sou novato no cenário político. Claro. E uma das condições que eu coloquei para o Marcos era o quê? Que nessa estrutura, nessa caminhada, que buscássemos pessoas realmente fora do cenário político atual, mas que tiveram a sua participação dentro da sociedade, para que assim a gente pudéssemos desenvolver algo realmente novo, uma política reformada e junto com a questão da necessidade. Muito bem, isso é tudo por hoje, mas na semana que vem tem mais. Estaremos de volta aqui na NTV com destaques da maior cobertura eleitoral da história. A gente se vê então, temos encontro marcado. Eleições 2024. Sua escolha, nosso futuro. Oferecimento. FEMA, o que você vive aqui, fica para sempre. Pedrinho Farmácias, nossa natureza é cuidar de você. Semacom, 45 anos construindo o futuro. E BR Fonia, é mais que internet. Poderíamos falar sobre mudanças, números, sobre construções ou diferenciais, mas não. Vamos falar sobre pessoas. Quando apareceu uma oportunidade para Eliane, ela encontrou aqui uma nova vida. E só ela sabe e pode contar como isso a transformou. Mais que sonhos, vida. Mais que conquistas, brilho no olhar. FEMA, o que você vive aqui, fica para sempre. BR Fonia é mais que internet. Quem assina BR Fonia ganha BR TV. São dezenas de canais de TV para você assistir totalmente de graça e leva ainda a melhor conexão comprovada, assistência técnica rápida e eficiente e os melhores planos com as maiores velocidades e os menores preços. 400 mega por apenas R$ 99,90 com instalação e roteador grátis. Ligue 3513-0012 e assine já. Dizem que o sol nasce para todos, mas a decisão de usá-lo ao seu favor é exclusivamente sua. Instale o sistema fotovoltaico com a Semacom e economize em até 90% na sua conta de energia elétrica. Fique livre dos aumentos de tarifas e valorize o seu imóvel. Deixe o sol brilhar e tenha mais conforto nos seus momentos de descanso, segurança operacional na sua empresa e maior produtividade na sua lavoura. Semacom. Invista na energia do futuro e economize agora.